boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Sociedade Cultural e Educacional do Interior Paulista apresenta para vocês o minicurso Boas Práticas em Coleta de Sangue e em Microscopia. Outra questão muito importante é falar sobre as medidas profiláticas que a faculdade, que a FAIP adota para garantir a segurança e a saúde de todos aqui. Como vocês perceberam, na entrada foi aferida a medida, a temperatura de vocês. As cadeiras, as carteiras estão posicionadas na distância determinada pelas autoridades de saúde. Estão disponíveis totens com álcool e gel. E vocês, eu gostaria, como nós aqui também, que todos permanecessem de máscara durante toda a palestra. Mas o mais importante, quando essa pandemia começou lá em 17 de março, e que foi um baque para todos, desde aquele momento nós tomamos todos os cuidados para manter a segurança de funcionários e alunos. Dentre o principal investimento da instituição foi contratar uma empresa responsável pela ozonização de todos os ambientes da faculdade. Não sei se vocês sabem, mas é importante que saibam que o ozônio tem um papel fundamental na proteção e no combate aos vírus que estão dispostos no nosso ar, dentre eles o coronavírus. Então, esse ambiente que vocês estão, como também o laboratório que vai ser utilizado, foi ozonizado, foi limpo, então oferece todas as condições para que a gente realize esse evento. Importante também destacar que nós tivemos mais de 250 inscritos para esse curso. Nós, respeitando também a orientação das autoridades municipais, não podemos colocar todas as pessoas no mesmo dia, no mesmo ambiente. Então, vocês foram divididos em turmas. Então, hoje é a abertura oficial do minicurso, mas teremos outras edições para que todos esses 250 inscritos tenham a possibilidade de adquirir o conhecimento que vocês terão hoje. E foi também anunciado que os participantes desse minicurso concorreriam, através de sorteio, um kit. Esse kit está aqui comigo já, é um jaleco, né? Inclusive é um vale, aqui onde a pessoa que for sorteada vai até a empresa que vai confeccionar esse jaleco, que vai confeccionar nas medidas da pessoa que for sorteada. Como também um óculos de proteção e um protetor auricular, conforme foi anunciado. Porém, o sorteio será feito no último encontro, na última edição desse minicurso, onde desde já vocês já estão concorrendo pela participação de vocês aqui. Tudo certo? Então, gente, mais uma vez obrigado. Eu queria apresentar para vocês os componentes da mesa de trabalhos. Na parte central da nossa mesa de trabalhos está a nossa diretora e também mantenedora da FAIP, professora doutora Deise Maria Alonso Gimiso. À sua direita, a professora Priscila, que vocês viram aí no vídeo, que é a palestrante dessa noite. À direita da Priscila, a professora Paula, que também é palestrante dessa noite. E a senhora Tatiana Alonso Chimizo, que é a nossa diretora financeira e responsável pela organização de todos os eventos de extensão aqui da instituição. Ao lado esquerdo da professora Deise está o professor Wellington, que é professor do curso de Biomedicina, de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, também com vasta experiência na área da saúde. E eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para a diretora acadêmica da FAIP, a professora doutora Deise Maria Alonso Chimizo, para que faça a abertura dos trabalhos. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP,
dou por aberto o mini curso Boas Práticas em Coleta de Sangue e em Microscopia, desejando a todos sucesso e aprendizado a esta comunidade acadêmica. Dando abertura, peço a todos que se levantem para que ouçamos o hino nacional brasileiro, solicitando ao professor Paulo Luciano Sganzella que apresente a bandeira nacional ao centro do palco. Por favor, senhores, em pé. Nesse instante, apresentarei os currículos, das palestrantes dessa noite, como também algumas informações a respeito de como será nosso minicurso. Inicialmente apresento a professora Priscila Oliveira. Ela é professora da FAIP e trabalha no Hospital das Clínicas de Marília há 10 anos, atuando no Laboratório de Farmacologia e Terapia Experimental. Possui ampla experiência em laboratório de análises clínicas e agência transfusional,
inclusive trabalhou no Hemocentro e Santa Casa de Misericórdia de Marília. É especialista em hematologia e bioquímica, mestre em saúde e envelhecimento e doutoranda em farmacologia. A professora Paula Bertassini é professora também aqui da instituição e há 20 anos atua junto a cursos de graduação na área da saúde, como a biomedicina e farmácia. Possui formação e experiência em técnicas laboratoriais, de preparo e análise de células e tecidos, é mestre em microbiologia e doutora em fisiopatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nosso curso, o tema desse minicurso é Boas Práticas em Coleta de Sangue e em Microscopia. Boas Práticas em Coleta de Sangue será desenvolvido aqui neste local pela professora Priscila. E microscopia será desenvolvido no nosso laboratório de microscopia. Após o encerramento dessa abertura oficial, eu dividirei vocês em duas turmas de 24, para que vocês tenham acesso a um microscópio por pessoa e, consequentemente, tenham um aproveitamento melhor no laboratório, e também a prática que será realizada de coleta de sangue aqui, nas Boas Práticas, também todos vocês possam ter essa experiência. Então, nós dividiremos vocês em 2 grupos, sendo cada aula tendo a duração de 50 minutos, que é o mesmo tempo que a gente tem nos cursos de graduação, ok? Eu farei isso logo antes da gente iniciar o minicurso aqui. Dando sequência, eu passo novamente a palavra à professora Deise, diretora da instituição, para que apresente a vocês essa felicidade de recebê-los aqui em nossa instituição. Primeiro, agradecimento pela presença de vocês e dizer que esse ritual de abertura de um curso da área da saúde, ele é feito em outros cursos também, mas em especial nos cursos de saúde, porque nós valorizamos o profissional da área de saúde, especialmente pelo momento em que nós vivemos. As profissões da área de saúde foram tremendamente valorizadas e, ao mesmo tempo, nós acompanhamos a exposição das chagas de cursos mal feitos. Nós tivemos muitas controvérsias, pessoas de área falando uma coisa, outros falando outras coisas, coisas contraditórias, pessoas falando absurdos, e tudo isso reflete uma má formação, aquilo que as pessoas não aprenderam com perfeição. Então, a minha fala aqui é dizer o seguinte: em cursos de saúde, não pode haver o mais ou menos. Porque se eu faço um bolo num curso de gastronomia e o bolo não dá certo, eu jogo o bolo fora e faço um outro bolo. Um projeto arquitetônico que eu faço também, descoberto alguma falha técnica, eu faço um outro, anulo aquele e faço um outro projeto. Na área de saúde, isso não existe. Um erro é fatal. Um erro leva à morte de pessoas, de seres humanos. Então, os cursos de saúde, eles são nobres. Na verdade, os profissionais de saúde são os nossos atiradores de elite. Os profissionais de saúde estiveram à frente dessa pandemia, de todo esse sofrimento que passou esse país e que está passando o mundo todo. Então, ser um profissional de saúde hoje é uma missão tremendamente séria. E isso vai permanecer. Se houve um resultado de toda essa pandemia, é a valorização do profissional de saúde, mas do profissional bem formado, do profissional que faz com perfeição. Porque em saúde não dá para fazer na barriga, não dá para fazer mais ou menos.
Então, se nesse curso a gente conseguir que vocês entendam o que significa boas práticas, qual o significado destes termos, já estamos num grande potencial de perfeição de atividade. Porque boas práticas significa exigências, são coisas exigidas. Não se pode fazer uma coleta que haja contaminação, que haja um agitar inadequado do sangue, do material coletado, que haja falha no transporte do material coletado. Quer dizer, são coisas que não se pode errar. Existem coisas que é possível errar e é possível consertar. Em se tratando de saúde, não é possível errar, não pode errar, tem que fazer certo. Então, para você fazer certo, você vai ter que fazer um curso sério. Você vai ter que fazer a prática. Você tem que fazer a prática. Não tem jeito de você aprender todos os cuidados no manuseio de um microscópio, se você não tem esse microscópio para você manusear. Aí você vai cair na profissão sem saber o que fazer. E o mercado, ele é competitivo. Se você não sabe, você é posto de fora. Então, há necessidade de que o profissional da área de saúde, hoje, mais do que nunca nesse país, que ele assuma a sua posição, sim, de atirador de elite. São profissões de elite mesmo. São para pessoas de elite. Pessoas que tenham responsabilidade e que tenham uma boa formação. Eu não estou falando que nós podemos dar uma boa formação, apesar que isso nós podemos fazer. Mas eu estou lembrando vocês que não adianta você fazer um curso e não ser devidamente preparado para o exercício das profissões da área de saúde. A área de saúde não é brincadeira. Você tem que aprender a fazer e aprender a fazer certo. E você tem que praticar. Por isso que muitos conselhos não aceitam da área de saúde, não aceitam cursos EAD. Por causa disso, não é possível. E é por conta disso que desde 13 de outubro, que essa instituição voltou no ensino presencial, exceto para os alunos que têm risco, grupos de risco. Mas desde o dia 13 de outubro que nós voltamos ao ensino presencial. Porque temos 50% de prática, é a indicação da instituição, todas as disciplinas com 50% de prática. Porque se vocês não fizerem a prática, vocês não serão bons profissionais. E essa profissão que vocês escolheram é uma profissão que exige essa perfeição. Então, minha gente, hoje vocês vão aprender manuseio de microscópio e coleta de material para ser analisado. A seriedade disso é impecável. Disso vai depender um bom diagnóstico do médico. Se ele não tiver tudo isso feito com perfeição, ele não vai ter condições de fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, de fazer um bom tratamento e a recuperação do paciente. Então, a minha palavra para vocês é de assumir esta responsabilidade. E mais, se não querem assumir, deixem a área da saúde. Vai fazer outra coisa que não requeira essa perfeição. Os cursos de saúde exigem assumir a responsabilidade de fazer um bom curso, de estudar, praticar infinitas vezes para saber realmente salvar vidas e contribuir com a saúde desse país, que é o que nós precisamos e que ficou demonstrado aí a incompetência de muita gente que se diz formado, mas na verdade não tem uma boa formação. Então a minha palavra para vocês é: aproveitem o curso, esse curso que vai ser oferecido. E não se esqueçam, lembre-se disso que eu estou falando para vocês como uma pessoa experiente.
A saúde não é brincadeira. Tem que levar a sério isso aí. Agora, o mercado é enorme. Nós entramos nessa pandemia e, na verdade, não sabemos quando vamos sair. Nós não sabemos quando vamos sair. A instituição assumiu, volta às aulas presenciais desde outubro. 15 de fevereiro estaremos com aulas presenciais, exceto para os alunos que são de grupo de risco. Mas as nossas aulas, a nossa filosofia é aulas presenciais, aulas práticas com os professores presentes, olho no olho, estimulando o aluno e esclarecendo o aluno em tudo que ele precisa saber. Então, sejam muito bem-vindos à FAIP e muito bem-vindos também às profissões da área de saúde, né? O Brasil precisa de bons profissionais. Aliás, não é o Brasil, é o mundo. O mundo precisa de bons profissionais. Precisa de profissionais que sejam pesquisadores, que sempre estejam se atualizando. Nessa posição, a escola assume um papel de destaque, quando coloca nos primeiros termos já a disciplina metodologia científica. E faz a cada ano um simpósio para os alunos apresentarem as suas pesquisas. Um profissional da área de saúde que não pesquise, ele não é um profissional da área de saúde. O profissional da área de saúde tem que pesquisar, senão ele estará fora do mercado após um ano de formado. Há necessidade da formação do pesquisador científico. É isso que nós estamos precisando, de pessoas adaptadas à pesquisa e bem formadas na área de saúde para salvar esse país. Muito obrigado e um bom curso a vocês. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a instituição que abriu as portas, né, para que vocês conhecessem um pouco mais desse curso maravilhoso que é a biomedicina. E quando eu pensei em um tema para a gente fazer esse mini curso, eu pensei, o que é, onde começa o trabalho do biomédico, principalmente o biomédico que atua com análises clínicas. O trabalho, ele começa realmente na fase pré-analítica, né? E o que é a fase pré-analítica? É desde quando chega o pedido do médico ao laboratório e esse paciente é atendido. Isso eu estou falando de paciente ambulatorial, tá? Esse paciente, ele é atendido pela secretária ali que vai fazer um cadastro, vai fazer perguntas, colher dados. Então, a fase pré-analítica, ela começa ali, na verdade, né? Mas, para nós, biomédicos, vai começar na coleta de material. Então, essa coleta de material, ela poderia ser uma coleta de sangue, o médico pode pedir, por exemplo, uma coleta de urina, pode pedir um exame de fezes, enfim. Por que eu escolhi falar sobre a coleta de sangue? Porque realmente é o exame mais utilizado, né? A maioria das pessoas que chegam a um pronto-socorro dificilmente vai sair sem fazer um hemograma, né? Então, começamos o nosso trabalho pela coleta. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, mas o biomédico, ele coleta sangue? Sim, ele coleta sangue, tá? Nem sempre você vai trabalhar em coleta de sangue, mas coleta sim. Eu trabalhei por 10 anos coletando sangue, e se você não for trabalhar coletando sangue, você tem que saber todos os procedimentos que tem que ser feitos durante a coleta, até para você ensinar quem precisa na sua equipe, no seu staff, né? Então, você tem que estar por dentro de tudo, das normas, das questões de biossegurança, a questão de anamnese, você tem que estar atento a todos os detalhes, por quê? Vai depender da coleta para que a análise tenha sucesso e que depois o médico vai conseguir, através dessa análise, através desse laudo, né, que vai ser solto por conta desse exame, ele vai conseguir encaminhar esse paciente, enfim,
vai poder escolher a melhor terapêutica, no caso, tá? Então, eu vou começar falando, então, as boas práticas em coleta. Então, não vou falar somente na coleta em si, tá? Vou falar um pouquinho de como que tem que ser o ambiente, como devemos nos portar, tudo, toda a fase pré-analítica relacionada à coleta, tá bom? E eu gostaria, assim, que vocês participassem também. Quem tiver dúvida é só erguer, tá, o braço, pode perguntar. Se tiver alguma vivência também pode comentar, eu até gosto. Inclusive, quem já teve aula comigo aqui, eu sei que tem algumas pessoas que tiveram aula comigo, sabem que eu sou tagarela e eu gosto de contar causos, né? O Gabriel está rindo ali atrás. Então, eu quero que, na medida do possível, vocês participem, não precisa ficar acanhado. Estamos entre amigos aqui, estou vendo amigos de longa data aqui, pessoas que trabalharam comigo há anos atrás, enfim. Está bem gostoso, estou bem feliz nesse encontro nosso hoje, tá? Então, como eu falei, né, o exame ele envolve a fase pré-analítica, que é o que a gente vai mais falar hoje, né? Que envolve a coleta de sangue, a anamnese, desde quando recebemos um paciente para coleta, né, até a realização do exame em si. E depois a fase analítica, após a obtenção dessa amostra, e para que a gente consiga ter a fase pós-analítica, que é quando esse laudo vai até o médico e o médico consegue, então, escolher a melhor terapêutica, como eu já disse. Quais são os maiores erros em laboratório? O erro, na verdade, geralmente começa assim, é uma cascata, sabe, de erros, né? Começa desde a recepção, quando a gente recebe, né, o paciente lá. Então, se a pessoa que recebeu o paciente, ela fizer um cadastro errado e isso não for revisto a tempo, vai ser um erro sequencial, tá? Então, na recepção, eu posso ter erro. Que tipo de erro? Na hora de cadastrar e na hora também de orientar esse paciente. Orientar acerca de jejum, orientar acerca de repouso. Então, tem várias orientações que ali na secretaria, ali na recepção, já corremos o risco de danificar o nosso exame, tá? Bom, depois da recepção, tem os erros na coleta, tá? Que isso nós vamos abordar bastante hoje, a gente vai falar bastante desses erros, tá? Após a coleta, se esse material não for acondicionado de maneira correta, na temperatura certa, transportado na maneira correta também teremos um resultado que não é fidedigno, tá? Então, recebimento no laboratório, após a coleta, isso estamos falando quando tem um posto de coleta e depois esse material vai ao laboratório para ser analisado, tá? Então, quando chega ao laboratório, dependendo do jeito como esse material é recebido, sem os cuidados necessários, também poderemos ter erro. Triagem. O que seria a triagem? Alguém aqui sabe? É isso que eu quero, gente, participação. A triagem, no caso, seria as questões sobre os acontecimentos, sobre as sensações que ela teve, se já teve doença, o histórico da pessoa, da doença da pessoa. A triagem aqui, no caso, eu estou me referindo ao material que chega ao laboratório. Por exemplo, chega lá tubo de soro, tubo de plasma, e eu saber triar, dividir, para que setor que vai cada coisa. Então, por exemplo, tem paciente que o médico pede exame de urina, exame de hemato. Encaminhar as amostras para o local adequado. Exatamente, gente. Quando não é encaminhado, não é triado esse material de forma correta, também vai prejudicar os nossos resultados, tá? Processamento da amostra.
aí já envolve, né, a parte analítica, né? Não é o nosso foco hoje, mas é só para saber que é, como eu disse, uma cascata de erros. Começa lá na secretaria e vai, se não for brecado, se não tiver alguém com um grau de percepção ali, isso vai adiante e o resultado vai para o beleléu, tá? Ou nem tem resultado. Ou nem tem resultado, é isso mesmo. Porque, de repente, a gente até perca essa amostra por conta de má conservação, enfim. Então, fase pré-analítica, né? Começa lá na solicitação médica, aí vai ter o cadastro, né, no sistema que pode ter erros, como eu já falei para vocês. Etiquetagem do material, lembrando que tem locais que não usam etiqueta, né? A gente escreve à mão, até no tubo mesmo, com aquela caneta permanente, né? Confirmação do paciente. Isso é muito, muito, muito importante. Quando é paciente acamado, que não está falando, o que eu faço? Eu vou checar onde? Eu vou checar naquela etiqueta de identificação. Tem locais que tem pulseira no braço, eu vou checar. Eu vou checar no prontuário do paciente e com o pedido. Mas se o paciente ele está consciente, eu posso perguntar. Então tem várias formas, porque tem muito paciente homônimo. Tem paciente com o mesmo nome, né? Então eu tenho que perguntar qual que é a sua data de nascimento, qual o nome da sua mãe. Quanto mais dúvida eu tiver, eu vou perguntando, até que eu tenha certeza que eu estou coletando o material da pessoa certa. Horário da coleta. Horário da coleta também é muito importante, porque nós temos o ciclo circadiano. Todo mundo aqui sabe o que é ciclo circadiano? Nas 24 horas do dia, a gente tem o nosso ciclo biológico. E os nossos hormônios, as nossas enzimas, todas as substâncias que podem ser dosadas numa análise de sangue, por exemplo, ela muda no decorrer do dia. Eu vou dar um exemplo do hormônio cortisol. Se eu for dosá-lo pela manhã, ele vai dar um valor. Se eu dosá-lo no período da tarde, por exemplo, ele vai dar outro valor, tá? Porque é um hormônio relacionado ao estresse. Então, de manhã, ele está num valor mais elevado, por quê? Porque precisamos do quê de manhã? Energia para começar nosso dia. E aí, no decorrer do dia, ele vai diminuindo. Para quê? Porque nós tendemos a entrar em repouso. À noite, a maioria, né? Eu sei que muitos trabalham aqui à noite, né? Mas à noite a gente dorme, então o nível cai. Isso é o ciclo circadiano. Então, quando eu quero coletar um exame de cortisol, eu não vou coletar de manhã, porque de manhã ele vai dar um valor elevado. Então, eu coleto no período da tarde, tá? E, de preferência, eu deixo o paciente em repouso por um período, para evitar que o estresse, se ele veio correndo para fazer o exame, que isso interfira. Porque como é um hormônio relacionado ao estresse, adrenalina, se ele veio andando, pegou ônibus, correu, tudo, vai dar alterado, vai dar elevado. Tá? Então, tem uns períodos certos do dia para que a gente faça coleta de determinadas substâncias. Tá? Alguma dúvida? Bom, a sala de coleta tem que ter uma infraestrutura adequada. Nem sempre tem, né? Nem todas as cidades têm uma infraestrutura ideal, mas deveria ter, tá? Então, os pisos e as paredes, elas têm que ser impermeáveis, com tinta lavável. Tem que ter dispositivo de ventilação. A sala de coleta, o ideal é que tenha ar-condicionado. Por quê? O ideal é que se tenha uma temperatura entre 24 e 25 graus. Porque esse sangue, na hora que eu coleto, ele já começa a sofrer alteração.
Então, até que eu pegue essa amostra e a coloque numa geladeira, que é a temperatura de 2 a 8 graus, eu preciso que na sala se mantenha essa temperatura de 24 graus, tá? Até 24 graus, 25 no máximo. Bom, janelas com telas, portas e corredores, equipamentos e acessórios, cadeira ou poltrona com apoio de braço, armários fixos ou móveis auxiliares. No decorrer desse nosso encontro, eu vou mostrar para vocês a sala, como deve ser, tá? Vou falar por que tem que ser essa poltrona com um braço, para que o cotovelo do paciente fique apoiado. Nós vamos falar isso mais adiante. A importância também da anamnese. É um papel crucial para o biomédico fazer a anamnese. Porque se eu não faço anotação antes de fazer a coleta, né, e não faço o questionamento ao paciente, com certeza, talvez esse resultado não vai valer de nada. Tá? Ou na hora que o médico pegar esse resultado e tiver alguma alteração, ele não vai saber o porquê. Jejum. Isso é um debate. Tem laboratórios que pedem um jejum de 12 horas. E já existem laboratórios, vocês podem pesquisar na literatura, que não estão mais pedindo jejum de 12 horas. Tá? Eles falam que um jejum de 4 horas é o suficiente. Não sei se alguém aqui já foi a algum laboratório assim? Conhece? Então, e tem alguns exames que realmente eu preciso de um jejum maior, né? Mas, por exemplo, se eu for coletar hormônio, será que eu preciso de um jejum de 12 horas para fazer uma coleta de hormônio? Eu preciso passar por esse período todo sem me alimentar? Será que é bom para um paciente diabético, por exemplo, ele passar todo esse período de 12, às vezes 14 horas sem se alimentar? Será que essa glicemia ela não vai vir alterada? Então, é todo esse feeling que vocês têm que ter. E é isso que vai diferenciar vocês dos técnicos, né? Porque eu posso treinar para fazer, mas eu tenho que... Quando você faz um curso superior, e aqui eu sei que todos têm essa pretensão de fazer, alguns já estão fazendo, né? É isso que vai ser o diferencial de vocês. Vocês saberem o porquê estão perguntando, porquê estão fazendo determinada coisa, determinado questionamento. Tá bom? Então, o jejum vai depender do médico. Tá? Tem médico que vai pedir um jejum mais prolongado. E tem médico que vai falar, não, eu não quero. Eu quero ter, tipo, como se fosse um retrato, uma foto de como está o estado do paciente tal hora. Então, ele vai pedir para colher o exame naquele horário específico, sem que haja nenhum jejum específico. Tá? Então, vai depender do médico e vai depender também da rotina do laboratório. Assim como valores de referência de exames também mudam de laboratório para laboratório, de acordo com a população que esse laboratório atende. Por exemplo, laboratórios que atendem mais idosos, com certeza os valores de referência, eles são diferentes. Tá? Eles têm um pool do dia, que a gente fala. Né? Que, por exemplo, faz um pool, que é uma mistura, né, de várias alíquotas de vários pacientes, para eu ter um valor de referência. Tá? Então, se eu tenho uma população mais idosa naquele local, muito provavelmente meu valor de referência vai ser diferente de um local onde tenha pessoas mais jovens. Porque a hidratação é diferente, a questão muscular é diferente, enfim. Tem toda a questão de metabolismo, de fisiologia, que é diferente. Tá? A questão de exercícios. Eu posso fazer exercício e logo na sequência fazer uma coleta de sangue? O que vocês acham? Aqui, alguém aqui? O exercício, ele altera, claro, né, muito o metabolismo, e ele altera principalmente as enzimas musculares,
Então, eu vou ter um aumento nessas enzimas musculares, eu vou ter aumento de ácido lático, né? Então, dependendo da análise que eu for fazer, também eu nunca vou dispensar o paciente, mas eu vou ter que deixar o paciente de repouso por um período, por exemplo, uns 15 minutos quieto, para depois eu fazer a coleta, né? Porque altera sim, gente, altera. Dependendo do exercício, se for uma caminhada, uns 15 minutos vai resolver, mas se for um exercício bem rigoroso, eu não vou conseguir fazer a coleta desse paciente no mesmo dia, tá? Outra coisa, o álcool. Álcool, gente, o que vocês acham? Eu posso fazer a coleta? Eu posso fazer a coleta. Tudo que eu estou falando, eu posso fazer, mas eu tenho que anotar no prontuário do paciente que esse paciente, ele fez uso de álcool, ou que esse paciente é etilista, que ele faz uso constantemente de álcool. Porque o álcool também, ele aumenta muito a glicose, não sei se vocês sabiam disso. Ele é um hiperglicemiante, então na hora que eu faço o teste, logo após ingerir, porque essa glicose, ela saiu da célula, ela vai estar na corrente sanguínea. Por isso que o paciente passa mal, depois faz uso de glicose para colocar a glicose na célula. Mas ele altera muito, tá? O álcool, ele é um vilão, assim, para exame de glicose. Então, tem que falar. Fiz uso de álcool, vai colocar no prontuário, se der alterado a glicemia, o médico já vai considerar, tá? Tabagismo. O que vocês acham do tabagismo, gente? O que vocês acham que aumenta? O tabaco, ele aumenta todos os exames do hemograma. Ele vai aumentar a hemoglobina, ele vai aumentar as hemácias, ele vai alterar toda a questão dos leucócitos. Então, o hemograma vai dar alterado, eu vou ter uma quantidade de células muito maior por conta do tabaco. Outra coisa que eu não coloquei ali, que também, inclusive eu me incluo, é o café, a cafeína. A cafeína, ela diminui a glicose, diminui muito a glicose. Então, também, vocês podem ter uma alteração no exame de glicemia por conta do café também. Gestação. Gestação, eu vou ter uma alteração, principalmente de ferro. Não vou nem falar dos hormônios, né, gente? Porque os hormônios realmente estarão alterados, mas o ferro, ele está sendo consumido, né? Então, vai dar alterado, tá? Hemoglobina. Mulher na fase gestacional, geralmente, ela está anêmica, porque ela está dividindo. Então, ela está dividindo com o filho, então ela perde um pouco essa hemoglobina, tá? Então, mas isso lá para o 5º, 6º mês de gestação. Então, difícil uma pessoa no 5º, 6º mês de gestação ir a um laboratório fazer uma coleta de sangue e não falar, e nós não percebermos também que ela tá gestante, né? O uso de medicamentos, também muito importante perguntar. Faz uso, por exemplo, de anticoagulante? Faz uso, por exemplo, de corticoide? Né? Precisa anotar, tá? Porque vai alterar muitos exames. E outra coisa, o paciente faz uso de anticoagulante, por exemplo, o Marevan, e vai fazer uma coleta de sangue e você não pergunta, você coleta. Você pega uma veia extremamente calibrosa, quando você acaba a coleta, você vai colocar um stopper, você vai tentar parar esse sangramento, não para. Não para. O inalatório também aumenta? Também. Então, anticoagulante, a gente sempre tem que perguntar, tá? Sempre tem. Porque hoje nós vamos falar aqui bastante de coleta venosa. Mas pensa se você vai fazer uma coleta arterial num paciente desse e você não faz a anamnese do jeito que tem que ser. O tipo de acidente que pode acontecer e o tipo de consequência que isso vai acarretar. Bom, acaba
que vai danificar muito a saúde do paciente. Você pode perder o emprego também e acabar com a sua carreira por uma coisa assim que gente, tem que perguntar, é praxe, né? Bom, e a dieta? Eu esses dias fui fazer, vou confessar, falei que eu gosto de falar, né, das minhas vivências, né? Esses dias fui fazer um exame, tomei sorvete, vivi como se não houvesse amanhã. Dá tudo alterado, gente. Então, a dieta, eu vou mostrar para vocês uma amostra lipêmica. Provavelmente é paciente que na noite anterior ao exame fez uso de gordura, né? Comeu pizza de mussarela, é uma vilã para os exames. Salame, amo salame, gente. Salame é batata, a pessoa come salame, no outro dia coleta, a amostra vai estar lipêmica. Eu vou mostrar para vocês depois como que é essa amostra lipêmica, tá? E aí ela vai estar ali no meio dos erros, mas na verdade não é um erro de coleta, é o erro porque na anamnese deveria ter sido perguntado isso, e no caso, se não for uma urgência, pedido ao paciente para fazer a coleta num outro momento, tá? Bom, qual é o material que nós utilizamos na coleta? Então, eu preciso de garrote ou torniquete. Tem vários nomes, né, que as pessoas utilizam, tripa de mico. Eu preciso dos tubos adequados aos exames que o médico solicitou. Eu preciso daquela caixa, né, de paredes rígidas, né, que é o descarpaque que a gente usa para descartar agulha, né, para descartar pérfuro cortantes, luva. Ali eu tenho gás, caso necessário, seringa, agulha. Se eu for usar o sistema a vácuo, que eu vou mostrar para vocês, o dispositivo a vácuo, ou o butterfly ou o scalp, que também em alguns locais é utilizado, vou mostrar para vocês. Bom, esses são os materiais básicos que a gente utiliza na coleta. O stopper, né, que é aquele adesivinho que nós colocamos para parar o sangramento também, tá? Falei para vocês anteriormente da sala, né, adequada. Então, como eu disse, ó, preferencialmente ela tem que ter uma pia ali, porque a lavagem de mãos ela tem que ser feita antes de eu colocar a luva. Após eu retirar essa luva, ela tem que ser feita novamente. Então, tem que ter a pia para fazer a lavagem de mãos. Ali já está o descarpaque ali embaixo. Os tubos todos dispostos ali na lateral. Ou seja, o material tem que estar todo organizado antes de eu começar essa coleta. Eu não posso, na hora, ficar em desespero, falar, ai meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, está faltando. Não dá, tá? E a sala adequada para uma coleta de sangue em crianças? A sala ela tem que ter uma pegada mais lúdica, né? Para não assustar. Não sei se alguém aqui já trabalha com coleta. Alguém já trabalha com coleta? Eu sei que trabalha. É difícil coletar de criança, né? É difícil, né? Aí, geralmente, a gente faz um malabarismo para coletar deles, né? Então, tem que criar todo um ambiente mais lúdico, um ambiente agradável para a criança. E uma coisa que eu acho que tem que acontecer é falar a verdade. Eu vou dar uma picada, o médico pediu para fazer um exame. Não pode tratar a criança, ficar, sabe, mentindo, e de repente ele toma uma picada, ele vai se debater, vai ser muito complicado. Eu já tomei até mordida. Estou com hematoma até agora. Colher sangue de criança é complicado. Então, eu acho que o ambiente para coletar ajuda muito, influencia muito, tá? Bom, fora os materiais específicos da coleta, eu coloquei aqui os equipamentos de proteção individual, porque isso é obrigatório a qualquer profissional da saúde. Todos os profissionais da saúde, os que trabalham e os que vão trabalhar, já devem ter ouvido falar da NR32, né, que é uma normativa
que ela nos obriga a utilizar todos os EPIs para nos proteger, proteger o trabalhador e proteger o paciente também. Então, no nosso caso, no laboratório, utilizamos jaleco. Pessoal, não é jaleco, aquele jaleco de pipoqueiro, sabe? Aquele não é. É jaleco de manga comprida, tá? É o sapato fechado, máscara, luva, óculos de proteção. O sapato, de preferência, ele tem que ser impermeável, tá? Porque se cair alguma coisa, algum fluido, né? Não vai penetrar na pele. Então, tem que usar o equipamento, biossegurança, em todos os locais. E também no laboratório tem que ter o equipamento de proteção coletiva. Aí eu coloquei como exemplo esse chuveiro e o lava-olho ali embaixo. E que vai prevenir muito acidentes, né? Então, se eu, por exemplo, eu estou fazendo uma coleta e, de repente, hoje estamos falando de coleta venosa, mas eu coletei um sangue arterial e esguichou sangue. Esguichou no meu olho, por exemplo. Eu estava sem o EPI, sem o óculos. O que eu vou fazer? Eu vou correr para o lava-olho. Vou correr e vou deixar em água corrente. E depois eu vou tomar as providências burocráticas, que são chatas, né? Com relação aos dispositivos que eu falei para vocês. Então, lá em cima, ó, eu tenho um dispositivo para coleta a vácuo. Aqui embaixo, a seringa, né, que a gente utiliza normalmente, que é a seringa com a agulha. Geralmente utilizamos a agulha 25x7. E o scalp, que eu falei para vocês, que também é utilizado em alguns locais. Qual dispositivo desses aí, na opinião de vocês, é melhor para uma coleta? O que vocês acham? Alguém quer falar? Eu gosto do Avacum. A vácuo. Você pode falar para o pessoal por que você prefere a coleta a vácuo? Ela é mais segura, né? Tem menos contato, então menos o risco de contaminação. Ela realmente é a coleta segura, gente. Mas ela facilita também a questão de uma punção só e eu troco os tubos ali mesmo no dispositivo. Eu não preciso puncionar o paciente quando eu tenho vários exames para fazer, eu apenas vou trocando os tubos ali atrás. Eu tiro, coloco na gradinha, pego outro, conecto. Então, vai ser bom para mim, vai ser prático para mim, vai ser prático para o paciente também. Apesar que o scalp eu consigo fazer isso também, mas aí o scalp eu vou conectar, tem uma mangueirinha ali embaixo, tá vendo? E eu vou conectar a seringa ali. Por exemplo, coletei 10 ml e eu preciso de 20. Eu não tenho uma seringa de 20 e a seringa de 20 é horrível para puxar também. O êmbolo é mais duro. O que eu faço? Eu coleto os 10 ml, desconecto, seguro, coloco a outra seringa nova e coleto o restante. Então, também dá para fazer, mas ainda o dispositivo de vácuo é muito mais fácil, tá? Mas se eu for fazer uma coleta apenas de 10 ml, pouca quantidade de sangue, a seringa e a agulha vai muito bem, tá? Qual que é o melhor? Na minha opinião, é o de vácuo para o paciente e para mim. Paciente que tem a veia mais capilar, que ela estoura mais fácil, a vácuo também é melhor? Não. Aí fica ruim. Infelizmente, vai estourar. Já aconteceu? Sim. Uhum. Mas se for uma veia muito fina e frágil, não, aí não é bom. Aí eu tento o scalp, aí fica melhor. Se eu preciso de uma quantidade maior de sangue. Bom, então para a coleta eu posso coletar, coleta de sangue, né? O sangue capilar, quando eu preciso de pouco volume de sangue, tá? Eu posso fazer punção, por exemplo, de calcanhar de criança, lobo da orelha, ou quando eu vou fazer um teste de glicemia, é uma punção de sangue capilar. A venosa, que a gente vai falar mais hoje, que é a mais utilizada, né? E a arterial, que geralmente utilizamos a artéria radial e a artéria
femoral, principalmente para fazer aqueles testes de gasometria. Paciente de UTI é muito pedido, gasometria, tá? Para ver questão de saturação, questão do bicarbonato. Então, paciente de UTI é feito bastante. Ambulatório também, paciente internado. Já coletei bastante sangue arterial de paciente internado. Mas por que vocês acham que a coleta venosa, ela é a primeira escolha? Deia, fala para mim. A Deia trabalha muito tempo com isso. A Deia praticamente me ensinou. A coleta de sangue na artéria é mais específica, né? E ela é mais difícil, é algo que só pode ser feito por um enfermeiro ou um profissional como você, que é formado em biomedicina. Não pode ser feito por um técnico nem um auxiliar. Apesar que, depende da instituição, o enfermeiro pode delegar essa função para aqueles que teve algum tipo de treinamento, né? E acontece, né, Deia? Bastante. Todo dia. É porque o enfermeiro não vai dar conta de 15, 20 pacientes para ele fazer uma coleta de gasometria. Todos os pacientes na UTI que estão entubados, que têm respirador, precisa ser feito gasometria, não tem outra coleta. Paciente de UTI é gasometria. Obrigada, Deia. Geralmente é isso mesmo que ela falou, mas a artéria, gente, pensa assim, a artéria ela é mais profunda, né? É um exame mais doloroso, então é mais difícil por ela ser mais profunda, então já aí é uma coisa para a gente, se fosse para escolher, vamos escolher a veia, que é mais superficial. Outra coisa, a pressão do sangue arterial, comparada à pressão do sangue venoso, ela é diferente, né? A pressão do sangue arterial é muito maior. Exato. Então, um acidente na coleta com um sangue arterial vai ser um acidente muito maior. Fizer algum erro na hora, sei lá, extravasar essa veia, vai ser bem diferente. Eu vou formar um hematoma, como a Andréia está falando aqui, né? Mas não vai ser na proporção de pegar uma artéria erroneamente, né? Então, tem tudo isso. Fora que o sangue arterial é um sangue oxigenado e não é isso que eu quero para fazer determinados tipos de análise, tá? Tem as análises específicas, como eu falei, que é a gasometria, que aí, nesse caso, eu vou querer esse sangue. E tem a gasometria venosa também, para ver os gases também na veia, tá? Mas em paciente de UTI, paciente crônico, geralmente é a gasometria arterial. Bom, posição do paciente. A posição do paciente também é muito importante, tá? Se o paciente está na posição supina, né, que é aquela posição deitada, ele vai ter alterações comparado ao paciente bípede, né? Paciente em posição ortostática, que é a posição que eu estou agora, de pé. Tá? Qual é a posição que eu tenho menos alteração nos parâmetros? Tanto parâmetros bioquímicos, quanto parâmetros hormonais. É a posição sentada em repouso. E o braço ele tem que estar apoiado, o cotovelo apoiado, por isso o braço da cadeira tem que ter esse braço, né, para apoiar, para que esse sangue venoso ele flua normalmente, não tenha nenhuma obstrução ali. Então ele não pode estar nem muito deitado, nem muito erguido esse braço, tá? Local da punção. É aí a escolha. Eu tenho ali na questão anatomia, muitas vezes eu fiz a escolha da veia por anatomia, porque o paciente é um paciente renal, às vezes a veia é seca, a veia é ruim, ou o paciente fez quimioterapia, é ruim, ou a veia, o braço que o paciente tem uma veia boa é o braço que ele tem fístula quando ele faz hemodiálise, por exemplo, e aí é ruim. Então, se você tiver noção de anatomia, você vai conseguir fazer a coleta, não vai
furar o paciente várias vezes, tá? Causando um desconforto. Então, eu tenho lá a veia cefálica acessória, veia cefálica, a veia cubital mediana, basílica mediana e mais acima basílica. A veia de preferência, a veia mediana, cubital mediana. Por quê, gente? Ela é mais calibrosa, tá? Mas, eu não consegui sentir essa veia, tudo bem, eu escolho outra. Então, se eu não consigo me guiar sentindo, pela anatomia eu consigo. Mas, antes de eu tentar pela anatomia, eu não consegui enxergar uma veia boa no braço, eu vou na mão também olhar, tá? Que eu tenho lá a continuidade da veia basílica, a veia cefálica, eu posso coletar no arco venoso dorsal, na veia dorsal sagital. Então, eu tenho vários locais ali para coletar. Sempre examinar com critério, com calma, antes de furar, tá? Não ter pressa. A única coisa que não pode fazer, deixar o braço do paciente garroteado por muito tempo e ficar lá procurando veia, procurando, né? Isso a gente não pode fazer. Garroteia, não achou, solta. O paciente pode ficar com o braço, eu vou falar mais na frente, mas já vou me adiantando. Ele pode ficar 1 minuto, no máximo. O ideal, 30 segundos, tá? Asepsia. Gente, eu já vi muito assim, não consigo sentir a veia, eu vou tirar a luva. O que vocês acham disso? Eu tiro a luva, vou lá com a mão, onde eu já fiz asepsia. Todo mundo sabe aqui que é asepsia? Todos sabem? Gente, por favor, me interrompa, tá? Quem não souber, asepsia é a limpeza do local, é a desinfecção desse local com álcool 70, tá? Uma vez que eu fiz asepsia nesse local, passei o algodão, primeiro, eu não volto com esse algodão onde eu já limpei, tá? E depois que eu terminei essa asepsia, eu passei o álcool, joguei esse algodão, eu não contamino mais esse local. Então, isso é feito quando? Depois que eu já olhei, eu já escolhi, eu sei onde eu vou funcionar. Então, eu garroteio, eu sei onde eu vou funcionar, eu faço asepsia porque eu não vou mais repetir essa asepsia ali naquele local, porque eu não vou mais sujar o local, não vou contaminar mais o local, tá bom? Não vou arrastar mais, tá? Garroteamento, como eu falei. O garroteamento ele tem que ser feito 10 centímetros, mais ou menos, acima do local da punção. Geralmente, a gente mede assim com os dedos, de 4 a 5 dedos, tá? Do local onde a gente vai puncionar. Limite máximo, como eu falei, 1 minuto. Desejável, 30 segundos. E eu tenho que soltar o garrote no momento da punção, tá? Se eu não solto o garrote, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou hemolizar esse sangue, né? Segundo, eu vou ter vários parâmetros aumentados. Eu vou ter aumento de hemácia, eu vou ter como se fosse uma agregação de células, porque esse sangue ficou todo ali parado naquela região, porque estava garroteado, tá? Mas a hemólise é certa. Sequência de tubos. Isso também é uma coisa que não se pode errar. Então, eu tenho os tubos. Cada tubo daquele ali é um anticoagulante diferente. Por exemplo, o citrato de sódio, ele é utilizado para exames de coagulação. O soro, eu utilizo geralmente na bioquímica ou sorologia. E ele pode ter ativador de coágulo ou não, e ele pode ser amarelo ou o vermelho, tá? O vermelho ele pode ter ou não ativador de coágulo, geralmente o amarelo ele tem. A heparina, que é um outro anticoagulante, essa heparina ela tem atividade por enzimas relacionadas também à coagulação, mas ela é utilizada também para alguns testes bioquímicos, tá? O EDTA, que ali está meio rosa, mas na verdade ele é roxinho, que ele é mais utilizado na hematologia.
e também na imunohematologia, que é para fazer os testes de tipagem sanguínea, enfim. E o fluoreto IEDTA, que é o cinza, que esse é utilizado para testes de glicemia. Tá? Então, tudo que é relacionado à glicose, a gente coleta no tubo de fluoreto. E aí, por que tem uma sequência correta, depois que eu vou... Tiro a seringa, né? Tiro a agulha do paciente, tiro a seringa... Melhor, tiro a agulha e vou colocar esse sangue nos tubos. Por que tem uma sequência correta para eu colocar? Porque, por exemplo, se eu coloco o tubo com EDTA, por exemplo, se eu coloco lá e eu toco a pontinha dessa seringa nesse tubo que tem anticoagulante e depois eu vou colocar no tubo de soro, vocês concordam que eu posso ter contaminado ali? Outra coisa, o tubo de citrato de sódio ele tem que ser primeiro, por quê? Porque o que começa a alterar primeiro são os fatores de coagulação. E como ele é utilizado para testes de coagulação, então eu sempre coloco nele primeiro e depois eu sigo aquele cortejo ali. Tá bom? Então é sempre essa sequência, citrato de sódio, exame de coagulação primeiro, bioquímica e depois o restante. A sequência do tubo ela é independente do exame que está saindo da análise do material? Ali, no caso, eu estou falando, vamos supor, de um paciente que vai fazer todos... Sabe quando o médico pede tudo? Então, eu colhi 10 ml, eu tenho, vamos supor, e eu vou dividir em todos aqueles tubos. Então, eu sempre faço desse jeito. Mas nem sempre. De repente, o médico pede só bioquímica e hemato. Aí vai ser só soro e hemograma. Aí vai ser EDTA e o... Isso. Aí eu vou naquela... Isso. Exatamente. E sempre prestar atenção, porque cada tubo tem uma relação anticoagulante-amostra. Então, por exemplo, eu tenho o tubo de EDTA, que ele é específico para eu colocar apenas 2 ml de sangue. E eu tenho o tubo de EDTA, que eu preciso colocar 4 ml. Ele tem uma quantidade de anticoagulante lá dentro, que é certinha já para determinada quantidade de sangue. Então, a relação anticoagulante-amostra tem que estar correta, tá? Para o resultado sair direitinho também. Homogeneização, gente, isso também é preconizado, tá? A gente tem que homogeneizar, por exemplo, tubo sem aditivo, 5 a 8 vezes. Tem locais que pedem para homogeneizar 10 vezes. Tubos com citrato de sódio, 5 a 8 vezes. Na maioria dos laboratórios, o que eles pedem? Homogeneize pelo menos 8 vezes. E como que é feita essa homogeneização? Esse movimento, tá? Dos dois lados. Bom, até mudei o slide ali, gente, desculpa. Quais os erros mais comuns que podem acontecer na coleta de sangue? E aí, gente, o que vocês acham? Primeira ordem de coleta dos tubos. Tem muita gente que não sabe. Eu vou confessar para você que eu não sabia. Porque eu comecei a trabalhar agora há pouco tempo na UBS. Em hospital, tem o laboratório com os funcionários que já faz a coleta. Então, o auxiliar de enfermagem, o técnico, ele não é treinado para fazer uma coleta de sangue. Aí você vai para a unidade de saúde e lá você faz a coleta de sangue. E aí você fica perdido entre que tubo você coloca primeiro. Aqui eu aprendi que eu tenho que colocar o primeiro de soro, depois o hemograma, mas eu cansei de ver se colocar primeiro o hemograma, depois o soro. Aí vamos supor, tem uma flechinha lá indicando a quantidade de sangue para ser colocado no tubo. Você acabou de falar para mim que aquela flecha indica a quantidade de material ali dentro para fazer a coagulação do sangue. E aí uma pessoa que você não conseguiu pegar muito sangue, aí você vai ter que dividir entre um frasco e o outro. Então, assim, quando é hemograma, por exemplo, eu tenho pouca quantidade de sangue, o que eu faço? O tubo de EDTA, eu vou ter que pegar aquele que é para 2 ml, que geralmente a gente utiliza para criança, que é a coleta difícil. Aí a gente vai usar no adulto. Mas na unidade de saúde não é essa a realidade. Então, o que eu posso dizer é assim, que a maioria das pessoas que colhe sangue dentro de uma unidade de saúde pública, que não é um laboratório, com certeza
Então vai ter muita diferença nos resultados de exame. E tem mesmo. Tem mesmo. Mas às vezes por falta de conhecimento, é como você falou. E eu também, eu vou confessar que eu também passei por isso. Eu saí da graduação sem saber muita coisa. Tá? Então, essa oportunidade assim, de aprender e essa busca, vocês terem vindo aqui é de extrema importância. Né? Porque isso é sinal que vocês têm vontade de aprender, né? E querem se atualizar, e quem já trabalha na área, que nem a André já trabalha um tempão, tem bastante gente aqui, pessoal que já sabe, mas mesmo assim, a Arlete, lá que sabe quanto tempo também, né, Arlete, que trabalha, então o pessoal sabe muito, e mesmo assim está buscando mais conhecimento, isso é muito legal. Então, ó, quando é sangue da punção digital, vou fazer teste glicêmico, né, a questão, eu tenho que desprezar a primeira gotinha. Geralmente as pessoas não fazem isso, eu já vi. Tá? Tem laboratório que faz, sim, mas tem gente que não faz. Como eu falei, demorar o garroteamento durante a coleta, né, que eu vai hemolizar a minha amostra. Não atingir a veia. Isso, sabe aquela pessoa que está começando a fazer a coleta e ela ainda tem medo? Então ela vai com a pontinha da agulha, então ela não chega a entrar na veia e ela já tira, aí começa a puxar, sai aquele monte de ar e não vem sangue, tá? Então, não atingir a veia. Usar agulhas de calibre muito fino ou muito grosso. Por quê? A agulha de calibre muito fino, por exemplo, aqueles scalpes que eu mostrei para vocês, a gente usa mais em criança. Quando eu tenho uma veia mais calibrosa, eu uso geralmente igual a agulha 25/7 mesmo, que ela é ideal para esse tipo de veia. Tá? Então, quando eu uso um calibre de agulha muito fino para um volume de sangue exacerbado, grande, vai hemolizar também. Vou ter quebra de hemácia, porque a agulha é muito fininha. Tá? Aspirar o sangue violentamente, quando eu puxo de uma vez por pressa, sei lá, também hemoliza o sangue. Agitar violentamente, eu tenho que agitar de forma delicada, tá? O sangue no tubo. Demorar para transferir, eu vou ter uma coagulação dessa amostra. Quando eu demoro demais para transferir, eu vou perder também. E puncionar veias, isso para paciente que está acamado, que está internado, onde esteja ligado o soro, ou ele já está fazendo uso de alguma medicação naquele acesso, tá? Também não posso. Então, aqui é só um exemplo de graus de hemólise, tá? Para você, isso é erro de coleta mesmo. E aqui, como eu falei para vocês, eu ia mostrar lipemia. Essa pessoa provavelmente comeu uma costela na noite anterior, e depois, no outro dia, ela foi fazer o exame, e olha que coisa, eu não consigo analisar praticamente nada de bioquímica com uma amostra assim, tá bom? Bom, então eu tenho que evitar, no local da punção, locais com cicatrizes de queimaduras, né? Áreas com hematomas, áreas com terapia ou hidratação, local de fístula, como eu falei para vocês, veias que já sofreram trombose, membro superior próximo ao local de mastectomia, né, pacientes que retiraram a mama, eu evito também, cateterismo ou qualquer procedimento cirúrgico, eu vou para o outro braço, tá, quando é assim. Então, eu tenho que ter um transporte, uma conservação adequada. Esses tubos, após a coleta, eles têm que ser colocados em estantes próprias, maletas rígidas, com aquele gelo reciclável, aquele gelox, tá? Para manter a temperatura adequada, que eu falei que é de 2 a 8, e o material deve ser enviado imediatamente ao laboratório. E, após isso, então, vai para a análise, já é a fase analítica, que não é o nosso foco hoje, né? E depois da fase analítica, a fase pós-analítica, é a fase de emissão desse laudo, que também pode ter erro, e encaminhamento para o médico para que ele possa ter a conduta adequada. Então, é todo esse caminho que eu já falei para vocês. Aqui algumas referências, e obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, voltem para a gente fazer isso de novo,
porque nada o tempo voa, né? A gente hoje, nosso objetivo é complementar a parte que vocês começaram lá com a Priscila, que ela deu a parte de coleta, de boas práticas em coleta de sangue, e nós sempre achamos que os nossos alunos chegam muitas vezes no primeiro termo, alunos da área da saúde, né? E muitas vezes nunca viram uma célula na sua vida, nunca tiveram a oportunidade de visualizar algum material em microscópio. Então, por causa disso, a gente pensou em propor para as pessoas da comunidade que têm interesse na área, né, que não necessariamente sejam nossos alunos, propor um curso, né, falando a importância da coleta, das boas práticas e mostrar células do sangue para vocês. Então, que é o nosso objetivo. Como a professora Deise falou lá, a importância do aprendizado, né, de um equipamento. A professora Priscila também falou no vídeo a respeito da micropipeta. Então, assim, a importância do manuseio correto, gente, é muito grande. E não tem como não aprender para ser um bom profissional. Ah, professora, hoje a gente vai sair daqui tudo sabendo tudo. Não, gente, hoje vocês vão ver como é que é se deparar aí a primeira vez, talvez, para algumas pessoas, e ver, sentir um pouquinho dessa emoção aí de ver um pedaço do seu corpo, né, uma amostra humana no microscópio, tá bom? Não, nós não vamos mexer com o sangue de vocês, por uma questão de biossegurança, né, gente? Nós temos lâminas, essas lâminas elas são confeccionadas para a parte de aprendizado, essas lâminas não contaminam ninguém, tá? Assim, podem ficar tranquilos quanto a isso, porque as células que estão aí estão fixadas e estão mortas, já não são mais células vivas. Olá, tudo bom? Ajuda ela a sentar aí no cantinho, depois a gente... Então, essas células que estão aqui, que vocês estão vendo, elas foram colocadas numa superfície de vidro, que é uma lâmina de vidro que vocês estão vendo aí no microscópio. Essa lâmina, pessoal, é na verdade necessária como um suporte, e ela tem que ser transparente, né, para que a luz do microscópio possa atravessar o material e impressionar as objetivas. Passa só um pouquinho. A gente preparou para vocês um pequeno material a respeito do uso de microscópio. Aqui a gente não vai fazer a leitura disso, mas na hora que vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha. Então existem vários procedimentos, as partes mecânicas, parte óptica, é bastante interessante para que no final você tenha um equipamento funcionando corretamente para que você possa dar, por exemplo, um diagnóstico bacana, correto, que seja útil para o seu paciente. Então, isso aqui são orientações gerais, tem os nomes das principais partes do microscópio nesse desenhinho, né? E a gente deixa esse guia com vocês. Por que a gente precisa de um suporte? Porque nós precisamos de algo, vou usar o mesmo risco que eu usei agora há pouco, para colocar o nosso material, que neste caso é um material de sangue, tá ok? Então foi colocada uma gota de sangue, foi feito um esfregaço sanguíneo, um arraste, né? E as pessoas que trabalham no laboratório depois vão corar e observar essas células. Por que se faz isso? Se faz isso para se observar quais células existem e em que proporção. Então, determinadas doenças, você pode encontrar uma maior proporção de um grupo ou de outro grupo de célula. Então, para quem vai um dia, talvez, para essa área de hematologia, dentro das análises clínicas, conhecer os tipos sanguíneos, os tipos de células que existem no sangue é fundamental e é muito bacana. Ah, a gente vai sair daqui hoje sabendo tudo isso? Então, gente, nosso tempo num mini curso é um mini tempo também, né? Mas aí o que a gente quer mostrar para vocês? Que vocês vejam uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já viu célula ou já usou microscópio no colégio ou em qualquer outra situação? Faz faculdade. Você é daqui também? Não. Então, vamos supor, umas 6 pessoas levantaram a mão, mais ou menos?
Os demais nunca viram o microscópio na vida? Então, esse é o nosso objetivo. Não que vocês também todos vão poder observar, mas nosso objetivo é isso, porque a gente sabe, gente, que vem deficiente. Não vem da época de vocês, vem da minha época assim, a gente, dependendo da escola que a gente fez, não tinha um professor de ciências legal, então ele passou. E é muito bacana ver. Então, nada melhor do que células de sangue para complementar boas práticas em coleta de sangue. Isso aqui, gente, a gente vai junto aqui com a explicação. O Rafael e a Nicole já estiveram lá com vocês. O Wellington ficou ou foi? Está aqui, né? A gente vai ajudar vocês a olharem. Mas o que a gente vai encontrar? Voltando. Nós temos um suporte que é uma lâmina de vidro transparente, isso é comprado em laboratório, onde nós colocamos um determinado material. No nosso caso é o sangue. Então vamos supor, como funciona o microscópio? Vocês podem na lateral acender o microscópio de vocês. Na lateral vai ter um cleque, isso, esse botãozinho cleque aí. Vocês vão ver que acendeu uma luzinha aí embaixo, sim ou não? Ok, todo mundo? Tudo bem? Pessoal, então como vai funcionar? O microscópio, este microscópio, que é o microscópio que trabalha com luz, ele possui uma fonte luminosa que a gente liga, então, que é uma lâmpada, desculpa. Essa luz, ela vai passar pela lâmina de vidro, porque é uma lâmina transparente. Ela vai atravessar os tecidos ou células que estiverem aqui posicionados na nossa lâmina, que vocês, como o pessoal anterior já posicionou a lâmina aí, você já tem uma lâmina de vidro, e a luz vai impressionar uma das objetivas que nós temos aqui no microscópio. Bom, o que são as objetivas? Eu vou botar a mão nessa aqui, ó, e vou dar uma rodadinha. Ajuda pra gente. Põe a mão nas pontas das bancadas, que aí o pessoal olha e faz, ó. Isso aqui que gira é chamado revólver, e cada uma dessas pontinhas é chamado de objetiva. Olhem só, quando a luz atravessa o nosso material a ser analisado e impressiona a lente dessa objetiva, essa imagem, a luz, né, vai caminhar, vai passar por um outro sistema de lentes, que é chamado ocular, que são essas duas aqui, ó, logo aqui na parte superior do microscópio, e a gente vai estar com o olho posicionado nessa região. Então, o que é a formação da imagem no microscópio? É a luz que atravessa o material e impressiona lentes. E de acordo com o formato das células, a cor das células, a gente consegue identificar. O que eu desenhei aqui, está rodando também um atlas, para que vocês possam folhear, se vocês quiserem. Não, o atlas é um livro grosso, que está por ali, depois vocês podem passar para todo mundo olhar. Nós temos hemácias, que minha mãe, né, costumo brincar, fala glóbulo vermelho, né? Então, são células que são responsáveis por transmitir, por carregar oxigênio e gás carbônico, são importantes para a nossa respiração. Vocês vão notar que vocês vão ver algumas hemácias que elas parecem que são clarinhas no meio, são regiões que possuem região mais clara. E por que acontece isso? Porque a hemácia, ela tem uma parte mais espessa, mais gordinha, e ela tem o centro menor, mais fininho. Então, veja bem, se eu colocar, eu vou colocar grande, tá? Se eu colocar uma hemácia aqui, ó, a luz vai atravessar, não vai? Vai ou não, pessoal? Vai? Vai, né? Muito bem. A luz que passa aqui, ela fica mais retida e transmite um pouquinho. A luz que passa aqui não é mais fino? Sim ou não? Portanto, passa mais luz para cá. Então, isso que a gente vai ver, que é uma região clara no meio da hemácia, na verdade, é uma região mais afundadinha, é mais côncava. Vocês são do tempo da bala soft? Não estou fazendo propaganda? Ou, eu sei que todo mundo aqui tem o maior piscinão na casa. Sabe aquelas boionas de piscina?
chatas, né? Sabe aquelas redondas? Que tem uma bolinha no meio, mais afundadinha pra gente sentar? Faz assim, Pati. Então, aquilo, gente, é a hemácia perfeita. Para quem lembra da Balassoft, é isso que vocês têm que pensar na vida, tá ok? Pensa assim, ela é gordinha do lado e no centro ela é mais fininha. Portanto, se a luz bate, aqui eu tenho maior retenção de luz, aqui eu tenho maior emissão de luz. Se emitiu mais, ficou mais claro no meio. Então, às vezes, a gente vai olhar a hemácia e vai ver uma região clara. Clara por quê? Porque é mais fina e, portanto, atravessa mais luz. Temos pequenas partículas chamadas plaquetas, relacionadas à coagulação do sangue, por exemplo, uma incisão, uma lesão, um corte, forma-se uma rede de fiozinhos, né? Não é o nome técnico, para que haja a retenção dos elementos sanguíneos. E temos tudo isso aqui, 5 tipos de células, que em conjunto nós chamamos, vou trocar o amarelo pelo amarelo, nós chamamos de leucócitos. Então, leucócitos, nós temos alguns que possuem grânulos no citoplasma da célula. Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra. Outros que não possuem grânulos no citoplasma. Hoje a gente vai mostrar para vocês, mas quem trabalha nisso sabe olhar e falar, isso aqui é um linfócito. Ah, sabe olhar, não, isso aqui é um monócito. E a contagem da quantidade dessas células, inclusive de hemácias e de plaquetas, vai sair naquele famoso hemograma. No hemograma vem lá, hemácias, plaquetas, série branca, leucócitos, monócitos, vem tudo especificado. Uma boa análise, um bom diagnóstico laboratorial, uma boa chance do médico conseguir uma boa avaliação do paciente e a gente acaba não, né? A gente colabora para a saúde do paciente dessa forma, ok? Vamos dar uma olhada? Então a gente tem vários tipos, a gente vai mostrando para vocês quando eles aparecerem, tá ok? Ele é o professor Wellington, que está com a gente, que estava ali fora, e agora a gente vai então circular olhando o material. O Rafael e a Nick estão aqui, e o Gabriel também pode me ajudar, né? E o Wellington e eu, nós vamos passando com vocês e vamos orientando como focalizar, para que cada um tenha pelo menos essa experiência bacana do dia do nosso mini curso.